Todo mundo já ficou nervoso, mais ou menos, sem saber por quê. Posso sacudir esse pedaço de pano e dizer que ele está nervoso. Mas o que está fazendo o pano se mover? Quando paro de mover minha mão, o pano está flácido. Você sempre culpa outras coisas por te deixar nervoso, mas nunca se acusa. No entanto, é você quem fica nervoso. 99% é sua própria culpa. Inquietação, excitação emocional, concentrar muita energia nos nervos para que eles comecem a se desgastar. Depois de anos e anos, os efeitos adversos desse nervosismo começam a aparecer. Os nervos são muito duros. Deus os fez assim porque eles têm que durar a vida toda. Mas é necessário lhes dar os devidos cuidados. Quando você para de sobrecarregar o sistema nervoso, como quando está com sono profundo ou em um estado de calma na meditação, você não fica nervoso de forma alguma. No êxtase meditativo, os nervos ficam altamente descansados e rejuvenescidos. Os nervos são como fios, conectando todas as partes de uma fábrica. Se os fios ficarem gastos ou queimados, toda a fábrica ou algumas áreas afetadas não vão poder funcionar. Da mesma forma, o sistema nervoso estimula todas as partes do corpo, incluindo as funções perceptivas, cognitivas e responsivas dos 5 sentidos. Se os nervos forem destruídos, então a transação com o mundo também será destruída. Existem 2 sistemas de nervos. O sistema nervoso central no cérebro, medula e medula espinhal, e a partir dele o sistema periférico, que conecta os centros nervosos aos diferentes órgãos do corpo e transporta energia para eles. O sistema nervoso envia as sensações ao cérebro e permite que o cérebro as processe e então reage à interpretação do cérebro desses estímulos. Durante o crescimento primitivo do cérebro embrionário, o primeiro estágio formativo dos nervos é como um líquido, que gradualmente se transforma em fibras, que eventualmente se transformam em nervos. Essas superestradas difíceis para conduzir a energia do cérebro para todas as partes do corpo. O cérebro é a casa do governo. Os 27 bilhões de células são os sujeitos. O sistema nervoso que conecta todos eles deve ser mantido em um bom estado de funcionamento. Você deve se lembrar do efeito paralisante da recente greve telefônica. Isso é o que pode acontecer em seu corpo. Quando os telefones nervosos estão paralisados, eles não podem transmitir suas mensagens vitais. Por exemplo, se o centro óptico do cérebro estiver prejudicado devido à alimentação inadequada, doença ou tensão, os nervos dos olhos são afetados e os olhos começam a ficar fracos. A maioria das doenças nervosas se deve à superexcitação da mente. Eles surgem de muitas causas. Se examine agora, nesse momento, para ver se você está nervoso. Determine o que o deixa nervoso. Quando você fica bravo, por exemplo, você envia tremendos volts de energia para o cérebro e para o coração. Emoções como raiva, medo, podem sobrecarregar tanto os nervos que causam um mau funcionamento do corpo. Às vezes, até parando o coração e causando a morte. Se você passar 1 milhão de volts de corrente através de um pequeno fio, que pode suportar apenas alguns volts, o fio será queimado. A excitação significa que você está direcionando muita energia para uma determinada área e privando outros nervos dessa força vital.
O homem calmo, ao contrário, mantém seus nervos bem alimentados com um fluxo equilibrado de energia, de modo que nenhuma parte do corpo seja sobrecarregada ou esgotada de forma prejudicial. O nervosismo é a doença da civilização. Me lembro de quando alguns de nós estávamos subindo os Pikes Peak, no Colorado. Outros carros estavam passando por nós na rampa íngreme e sinuosa. Eu achei que eles estavam correndo para chegar ao topo da montanha a tempo de ver o nascer do sol. Para minha grande surpresa, quando chegamos éramos os únicos do lado de fora a apreciar a vista. Todos os outros estavam no restaurante tomando café e comendo rosquinhas. Imagine! Eles correram para o topo e depois voltaram correndo apenas pela emoção de poder dizer que quando chegassem em casa estiveram lá e tomaram café com rosquinhas em Pikes Peak. Isso é o que o nervosismo faz. Devemos reservar um tempo para apreciar as coisas, as belezas da criação de Deus, as muitas bênçãos da vida. Mas evitar a excitação indevida, inquietação e emoções repentinas que queimam o sistema nervoso. Falar demais, inclusive o hábito de longas conversas ao telefone, gera nervosismo. Espasmos habituais como bater os dedos ou mover os pés, mover a perna, queimam energia dos nervos. Outra causa de nervosismo, embora você possa não estar ciente disso, é o barulho do rádio ou da televisão tocando por horas a fio. Todos os sons fazem com que os nervos reajam. Um estudo realizado no Departamento de Polícia de Chicago mostrou que o ser humano, se não fosse submetido ao bombardeio dos sons da vida moderna, especialmente os severos nas cidades, poderiam viver anos a mais. Aprenda a apreciar o silêncio. Não ouça rádio ou televisão por horas a fio. Ou deixe-os tocando sem pensar ao fundo o tempo todo. Há bastante televisão de santos e música das esferas acontecendo em todo o cosmo. De modo que você não precisa ouvir uma música enlatada ou assistir a filmes enlatados. Através da calma do silêncio interior, aprenda a sintonizar com os maravilhosos programas cósmicos de Deus. Outra causa importante do nervosismo é a fala indelicada. Nunca fofoque ou fale contra os outros. Esteja ocupado reformando a si mesmo. Pratique um discurso gentil. Não seja aquela pessoa briguenta. Se o seu marido ou esposa fica com raiva e de repente desperta sua ira, dê um pequeno passeio. Acalme-se antes de responder. Se ele ou ela falar rispidamente, não responda da mesma forma. É melhor ficar quieto até que o temperamento esfrie. Evite ser teimoso ou paternalista, mas ao mesmo tempo, evite se envolver em uma briga. Espere até que ambos tenham recuperado a razão calma. Nunca deixe ninguém roubar sua paz, e não roube a paz dos outros com o seu mau comportamento verbal. O uso indevido da fala é uma das mais prejudiciais de todas as armas. Você pode dizer algo com raiva ou grande emoção que realmente não quer dizer e depois sentir pena. Mas por 20 anos ou mais a outra pessoa vai se lembrar disso. A esse respeito, a memória é uma coisa ruim.
O poder de lembrar é uma bênção se usado da maneira certa, mas prejudicial se usado como um repositório das coisas ruins que foram feitas contra nós. Se sua esposa grita com você e você grita de volta, você sofrerá 2 vezes mais. Uma pelas palavras duras dela e, novamente, pelas suas. Você se prejudica principalmente. Quando você terminar, sentirá que não sobrou nada de você. É por isso que existem tantos divórcios. Francamente, as pessoas não devem se casar até que aprendam a ter algum controle sobre as suas emoções. As escolas devem educar os jovens nessa arte e em como desenvolver calma e concentração. O lar americano está se desintegrando porque essas coisas não são ensinadas, nem em casa e nem nas escolas. Como 2 pessoas acostumadas à atividade nervosa podem viver juntas sem quase se destruírem com seu nervosismo? No início de um casamento, os noivos são levados pelas emoções da excitação e da paixão. Mas depois de um tempo, quando isso inevitavelmente começa a diminuir, a verdadeira natureza do casal começa a aparecer e as brigas e desilusões começam. O coração requer amor verdadeiro, amizade e, acima de tudo, paz. Quando a paz é destruída pela emoção, é uma profanação do templo corporal. Um sistema nervoso saudável é o que manterá em ordem todos os órgãos e sentimentos do corpo. E para manter o sistema nervoso saudável, é importante manter-se livre de emoções devastadoras como o medo, a raiva, a ganância e o ciúme. Jogue fora o medo. O que há para ter medo em sua vida? Mesmo um pouco de medo, como apreensão sem sentido do escuro, ou preocupação com coisas que podem acontecer, afeta os nervos mais do que você pode imaginar. E por que temer a morte? Deus permite que isso aconteça com todos, então acho que não pode ser ruim. Esse é um pensamento muito consolador para se agarrar. A morte é como um sono revigorante. E você não tem medo de dormir? Tem? A morte é o descanso completo. Deus lhe dá a morte para te libertar de todos os seus problemas aqui. E então para lhe proporcionar um novo começo e uma nova encarnação. Ser apanhado pelo medo, pela raiva, pela ganância ou qualquer emoção violenta ou impulsiva é se esquecer de Deus. Se seus sentidos que governam suas emoções estão sob seu controle, você é um santo. Ninguém sabe melhor do que você mesmo se você é um mestre dos seus sentidos ou um escravo deles. Lembre-se, qualquer coisa que anule o seu autocontrole leva o seu sistema nervoso à destruição. O ganancioso come e o que se controla come. Um come para o bem-estar do seu corpo e o outro come demais para gratificação sensual. Se o amor de alguém se concentrar mais em Deus e menos nos sentidos, todo abuso sensorial será superado. Quando tentado, ore ao Senhor. Torna-te mais tentador do que a tentação. Não importa o quanto você me teste, Senhor, eu me apegarei a você. Quando seu sistema nervoso está cheio de pensamentos pacíficos e amorosos de Deus, seus nervos se recarregam com seu poder. Krishna disse, quando o sentimento é absolutamente subjugado e é calmamente estabelecido no ser,
O yogi, assim desprovido de apego a todos os desejos, é chamado de Deus unido. Estrelas de cinema e outros artistas profissionais são considerados as pessoas bonitas da América. Mas por que as suas vidas pessoais estão tão frequentemente em uma confusão de infelicidade e vários divórcios? A maioria deles vive demais de energia nervosa concentrada nos sentidos. Comer demais, sexo promíscuo, intoxicação por álcool, drogas. Tudo isso produz uma pseudo-felicidade. Somente em Deus se encontra a satisfação de todos os desejos. Somente em Deus se encontra uma alegria sempre nova, que nunca pode ser alcançada pela instrumentalidade de nenhum dos sentidos. Se você estiver sob o domínio de qualquer abuso dos sentidos, e isso realmente significa qualquer um deles, afirme continuamente a sua liberdade. Não sou escravizado por esse hábito. Meu amor por Deus é supremo e maior do que por qualquer outra coisa. Desejo e apego alimentam a doença do nervosismo. No momento em que você adquiriu as coisas que deseja, você está esgotado. O desapego sem desejo é a liberdade da tirania da escravidão às posses. Todo mundo diz como Encinitas é bonita. Gosto porque no altar do horizonte do oceano e do céu azul eu vejo Deus. Quando o Hermitage me foi dado, durante 7 dias eu me deleitei com ele. Então, o entreguei a Deus, me libertando interiormente de todo sentimento de posse. Agora eu aproveito através da alegria dos outros. Todas as coisas que infelizmente faltavam à Índia e que eu desejava para ela, eu vejo que você tem aqui na América. Mas ainda assim, você não está feliz. Agora eu rezo para que a Índia não se torne muito ocidentalizada. Tanto a Índia quanto a América expressam extremos. É preciso haver equilíbrio. A civilização americana modificada com a espiritualidade da Índia. Cada nação quer as vantagens materiais que a América tem. E a consciência espiritual de toda nação é encontrada na Índia. Acho que a vida na América está se tornando mais simplificada, o que é algo bom, e leva muito tempo e energia para manter muitas posses em ordem. A verdade é que quanto mais necessidades desnecessárias você tem, menos paz você tem. E quanto menos você for possuído por posses, mais felicidade você terá. A felicidade de se desenvolver espiritualmente é viver com simplicidade, viver tranquilamente, estudar bons livros, praticar a calma por meio do controle dos sentidos e das emoções, meditar, a maior parte do tempo. A Califórnia, com o seu clima ameno e recursos naturais, é um lugar ideal para levar uma vida simples. E haverá um grande ressurgimento espiritual. As pessoas evitam a ideia de renúncia, mas renunciam a tantas coisas de verdadeiro valor. Não menos do que a paz de espírito e às vezes até a própria vida. Por causa do dinheiro, que é algo perecível. A riqueza pode ser tirada de você, ou você pode ser levado pela morte. Você não pode levar o dinheiro com você. O único valor do dinheiro é fazer o bem para o bem-estar e a verdadeira felicidade de si e dos outros. Aqueles que pensam apenas em sua própria segurança e conforto
esquecendo-se dos outros necessitados, estão cortejando a pobreza. Isso será imposto a eles em algum momento. Aqueles que se apegam egoisticamente à sua riqueza, em vez de fazer o bem com ela, não atraem prosperidade em sua próxima vida. Elas nascem pobres, mas com todos os desejos dos ricos. Mas aqueles que compartilham a sua boa sorte atraem riqueza e abundância onde quer que vão. Jesus falou desse princípio quando disse: vende tudo quanto tens, distribui pelos pobres e terás um tesouro no céu. Se você aprender a compartilhar com os outros, verá que Deus está sempre com você. Ele nunca o deixará e você nunca ficará sem. Dependa dele e ele cuidará de você. Não se esqueça de que sua própria vida é sustentada diretamente pelo poder de Deus. Quando você se lembrar de que sua razão, vontade e atividade dependem dele, você será guiado por Deus e perceberá que sua vida é uma com sua vida infinita. Aquele que é motivado por desejos egoístas negligenciam o papel que lhe foi designado para ajudar no drama da criação de Deus. Aquele que vive apenas para si mesmo, criando teias de desejos, fica enredado nessas teias. Mas aquele que age e trabalha para Deus é livre. Você não sabe por que está na terra, ou porque é homem ou mulher, ou porque é do jeito que é. Você não está aqui apenas para seguir o seu próprio caminho. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Trabalhar para si mesmo é estar vinculado à vida. Trabalhar para Deus é ser livre. Aprenda a ser muito ativo nesse mundo, fazendo um trabalho construtivo. Mas quando terminar os seus deveres, desligue o seu motor nervoso. Retire-se para o centro do seu ser, que é a calma. Afirme mentalmente para si mesmo: eu estou calmo. Não sou um mero mecanismo nervoso. Eu sou espírito. Embora eu viva nesse corpo, não sou tocado por ele. Se você tiver um sistema nervoso calmo, terá sucesso em tudo o que empreender. E, acima de tudo, você terá sucesso com Deus. O sistema nervoso tem duas funções. Os nervos permitem que você interaja com o mundo. E como descobriram os iogues dos tempos antigos, os nervos também servem para conectá-lo com Deus. A força vital do corpo do homem normalmente flui para fora do cérebro e da espinha, através dos nervos, para os sentidos e suas experiências externas. Quando na meditação de yoga essa energia é revertida para fluir para dentro, ela atrai a consciência para os sutis centros cérebro-espinais, espirituais, da percepção divina e da realização de Deus. O nervosismo, a superestimulação dos nervos, liga a consciência ao corpo. A calma conduz à comunhão com Deus. Quando você desliga a energia nervosa externa e se acalma na meditação, e a força vital se retira dos sentidos para os centros cérebro-espinais, da percepção espiritual, o seu sistema nervoso é então conectado com a superconsciência. E você tem Deus. Você está na terra da luz, que está além do reino subconsciente do sono. O sono é uma forma inconsciente de desligar a energia vital dos nervos. Você, portanto, descansa um pouco durante o sono, mas não tem a experiência consciente de êxtase que o estado superconsciente produz. Quando você acorda do sono,
Você é exatamente o mesmo que era antes de dormir. Mas se você puder cruzar o reino subconsciente para a terra superconsciente de luz, você terá as experiências maravilhosas. E estas produzirão mudanças espirituais duradouras na consciência. Quanto mais você puder permanecer nesse estado interiorizado de êxtase na meditação, mais você sentirá essa alegria com você o tempo todo, mesmo em meio às atividades. Existe uma fisiologia espiritual subjacente ao sistema nervoso que faz do homem um veículo para os estágios mais elevados da evolução da consciência. O cérebro do homem, sendo maior do que o da maioria dos animais, com exceção do elefante e da baleia, e sendo mais complexo, contém a maior capacidade de pensamento. Isso torna o cérebro humano um instrumento adequado para o homem, cuja consciência é a mais evoluída de todas as criaturas. O homem sozinho é capaz de níveis avançados de discriminação e, finalmente, da realização de Deus. Quanto maior a quantidade de pensamento, por exemplo, no homem em contraste com os animais, maior a complexidade das circunvoluções cerebrais. As fissuras dessas circunvoluções têm cerca de 1 centímetro de profundidade no cérebro adulto. A massa cinzenta da superfície convoluta do cérebro é onde nossos processos de pensamento, sensório e motores estão alojados. Nos estágios iniciais do feto em desenvolvimento, o cérebro é mais parecido com uma cúpula de mármore. A consciência e as respostas do feto aumentam o desenvolvimento da complexidade das circunvoluções. A mente, a fonte do pensamento e da discriminação, é um processo de consciência, não de fisiologia. Ele desencadeia a fisiologia. Agora você achará muito interessante como Deus fez este corpo físico. É um assunto profundo e vasto, portanto, vou abordar apenas alguns pontos. A massa cinzenta na superfície do cérebro é o receptáculo dos impulsos nervosos. É aqui que todas as células nervosas e vibrações elétricas estão localizadas. Quando você decide mover qualquer parte do seu corpo, suas mãos, dedos, olhos, por exemplo, isso cria impulsos elétricos nas células da massa cinzenta, que são transmitidos através dos nervos motores para a parte do corpo que você deseja mover. À medida que essa parte se move, outra corrente elétrica é enviada de volta ao cérebro por meio dos nervos sensoriais. Esses impulsos elétricos estimulam as células nervosas na massa cinzenta e mais oxigênio, que fornece a energia, é retirado dos vasos sanguíneos na membrana que envolve o cérebro. Um exercício muito bom para estimular a energia do cérebro é bater na cabeça de maneira suave, mas firme, com os nós dos dedos. Isso é especialmente útil se for feito pela manhã, quando você começa o dia, ou sempre que sentir um atraso cerebral. Subjacente à massa cinzenta no cérebro está a massa branca, que é considerada passiva. A construção do cérebro tem uma correspondência com um olho único ou espiritual no homem. Na verdade, esse olho de luz astral, que pode ser visto na meditação, é um epítome da energia criativa e da consciência de que o corpo do homem é formado e pelo qual é vivificado. Jesus disse: "A candeia do corpo são os olhos. Se, pois, o teu olho for simples, todo o teu corpo terá luz."
O olho espiritual é percebido como uma aura dourada envolvendo uma esfera azul, no meio da qual está uma estrela de 5 pontas de luz branca. Quando você olha em um espelho para seus 2 olhos, vê que eles têm o padrão do olho espiritual, a aura externa, ou o branco do olho, o círculo interno, ou a íris, e a estrela, ou a pupila central. O ponto de origem do olho único está em um centro espiritual sutil na medula oblonga, na base do cérebro, onde se junta a coluna vertebral. A energia deste único olho divide-se na medula e flui através do cérebro para os 2 olhos físicos, através dos quais o mundo da dualidade é percebido. O olho espiritual, com suas 3 luzes ou 3 raios diferentes, um dentro do outro, como uma lente telescópica que se estende, tem uma visão esférica que tudo vê. Através do raio dourado, o yogi que medita profundamente contempla toda a matéria e a massa de radiação que permeia o universo. Penetrando a luz azul, o yogi perceberá o Cristo ou a consciência de Krishna, que está presente em toda a criação. Perfurando a minúscula estrela branca de 5 pontas, o yogi experimenta a consciência cósmica, a consciência transcendente de Deus, que fundamenta toda a criação e que também está além dos reinos de manifestação no infinito. O yogi, em consciência cósmica, percebe que toda a criação, incluindo o microcosmo de seu corpo, é uma projeção dos 5 raios da consciência cósmica de Deus. A consciência cósmica do Criador Divino, sua pura inteligência, refletida na criação como Cristo ou consciência de Krishna, e seu poder criativo ativo como vibração cósmica, são, portanto, a própria essência de todas as manifestações. As cores das irradiações dessa Santíssima Trindade de Deus na criação são, portanto, as mais espirituais de todas as cores. Branco, refletindo a transcendente consciência de Deus. Azul, refletindo o Cristo ou a consciência de Krishna. E o dourado, refletindo a radiação ou energia presente no cosmos. Ao longo da história, o homem associou instintivamente o branco à pureza e espiritualidade, o azul com onipresença tranquila, como no céu azul, e ouro ou vermelho como energia. Os raios tricolores do olho espiritual, através de uma complexa transformação conhecida pelos yogis, formam o corpo físico do homem, o microcosmo. Os raios dourados da energia cósmica, por exemplo, são fortemente inerentes ao sangue vermelho vital e se manifestam na corrente elétrica que flui pelos nervos. Os raios azuis são um fator predominante na massa cinzenta do cérebro, que fornece um meio para a expressão de pensamentos através da atividade sensório-motora. Assim como, na escala universal, a consciência crística fornece o meio que sustenta todas as atividades da natureza. E os raios brancos são o fator predominante na matéria branca do cérebro, na qual a consciência cósmica transcendente de Deus está isolada. Os tecidos nervosos são de forma cilíndrica. Se você vir um diagrama do sistema nervoso, ele é como uma teia de raios que se projetam, caminhos de energia elétrica sem os quais não há vida no corpo. A fisiologia espiritual subjacente se relaciona com os pensamentos projetados de Deus. A primeira manifestação de Deus Criador é o pensamento, a própria inteligência. Quando Deus começou a pensar o corpo do homem,
ele produziu tentáculos de pensamento. Um pensamento é uma projeção linear. Estes se tornaram raios. Os raios se tornaram fibras e as fibras se tornaram nervos, através dos quais a energia é conduzida, através do sistema nervoso, para os 27 bilhões de células corporais. Tomei conhecimento desses vários corolários ao ler um pouco de fisiologia. Deus estava me mostrando ao mesmo tempo sua ciência mais profunda. É tão interessante ver a evolução maravilhosa da matéria complexa a partir da consciência singular do espírito. Quão intricado é e ainda assim tão simples quando você vê que tudo é Deus. Tudo é sustentado pelo poder de seu pensamento. Em um pequeno pedaço de pensamento repousa o lote cósmico. Na criação do corpo do homem, os raios do olho espiritual primeiro formaram o corpo astral, o corpo de energia vital em tons de arco-íris, que é o projeto e o poder vivificante do corpo material. Como o corpo material é uma condensação dos raios de luz multicoloridos do corpo astral, que dá vida, a cor é importante em sua vida. A questão é que você é afetado pela cor porque as cores são manifestações de vibrações específicas. Você deve sempre tentar usar e se cercar de cores que sejam harmoniosas com sua natureza. E pelas razões que mencionei, ouro, azul e branco são bons para o sistema nervoso. Claro, para variar, você deve usar outras cores também, mas geralmente é bom ter alguma dessas cores particularmente benéficas ao seu redor. Você descobrirá que seu sistema nervoso ficará muito mais calmo. Embora seja normal de vez em quando, por variedade, variar as cores que você usa e com as quais se sente em harmonia, mudanças radicais podem afetá-lo. Você não gostaria de pintar os cômodos de sua casa de preto, por exemplo. Mesmo os alimentos, que também são condensações materiais dos raios astrais da vida, têm efeitos correlacionados à sua cor. Vários tipos de alimentos brancos naturais são bons para o sistema nervoso. Eles beneficiam a substância branca do cérebro. As bagas são boas para a massa cinzenta do cérebro, ou seja, metilos ou amoras. A maioria das frutas é dourada. Como o ouro é a cor da energia vibratória criativa da matéria, tais frutas auxiliam os músculos, o sangue e os tecidos. Leite de cabra, amêndoas cruas e passas são muito bons para o sistema nervoso, mas todas as formas de carne de animais superiores, especialmente a carne bovina e suína, são prejudiciais ao sistema nervoso. São hiperestimulantes e causam agressividade. Evite muito amido, especialmente alimentos feitos de farinha refinada. Coma grãos integrais, queijo cottage e muitas frutas. Sucos de frutas e vegetais frescos. Isso é importante. Creio desnecessário dizer que as bebidas alcoólicas e as drogas destroem o sistema nervoso. Então, fique longe deles. Uma bebida iogue que é muito boa para o sistema nervoso é feita adicionando balas de rocha trituradas e suco de limão fresco a um copo d'água. Deve ser bem misturado e uniformemente misturado para que o sabor seja igualmente doce e azedo. Eu recomendei isso para muitas pessoas com excelentes resultados. Outra prática benéfica, quando você está muito nervoso, é tomar um banho frio. Uma vez eu disse isso a um jornalista e ele disse: "Bem, se eu fizesse isso toda vez que estivesse nervoso, teria que carregar uma banheira comigo o tempo todo."
E eu disse: bem, isso não é necessário. Pegue um grande pedaço de gelo e esfregue-o por todo o corpo, especialmente em todas as aberturas do corpo. Com essa técnica de yoga, você descobrirá que os seus nervos ficarão muito mais calmos. Lembre-se de que a maior cura do nervosismo acontece quando sintonizamos a nossa vida com Deus. Os maiores mandamentos dados ao homem são amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo. Se seguirem essas coisas, tudo acontecerá a seu modo e da maneira certa. Não basta ser um moralista estrito. Pedras e cabras não quebram as leis morais. E ainda assim, eles não conhecem a Deus. Mas quando você ama a Deus profundamente, mesmo que seja o maior dos pecadores, você será transformado e redimido. O grande santo Mirabai disse, para encontrar o divino, o único indispensável é o amor. Essa verdade me tocou profundamente. Todos os profetas observam esses dois mandamentos espirituais. Amar a Deus de todo o coração significa amá-lo com o amor que você sente pela pessoa que lhe é mais querida. Com o amor da mãe ou do pai pelo filho, ou do amante pelo amado. Dê esse tipo de amor incondicional a Deus. Amar a Deus com toda a sua alma significa que você pode amá-lo verdadeiramente. Quando por meio da meditação profunda você se conhece como uma alma, um filho de Deus, feito à sua imagem. Amar a Deus com toda a sua mente significa que quando você está orando, toda a sua atenção está nele, não distraída por pensamentos inquietos. Na meditação, pense apenas em Deus. Não deixe a mente vagar para tudo, menos para Deus. É por isso que a yoga é importante. Ela permite que você se concentre. Quando pela yoga você retira a incansável força vital dos nervos dos sentidos e se interioriza no pensamento de Deus, então você o está amando com toda a sua força. Todo o seu ser está concentrado nele. Por fim, aprenda a amar o próximo como a si mesmo. Lembre-se, você está aqui na Terra, nesta vida, por apenas um pouco. Você veio aqui antes em inúmeras encarnações, interagindo com muitas almas diferentes. Quem são os seus parentes verdadeiros? Para o sábio, todos são seus parentes. Todo mundo é seu próximo. É claro que o homem sábio discrimina, sabendo que, embora o sol brilhe igualmente no diamante e no carvão, é o diamante que reflete lindamente a luz do sol. Deve-se buscar e associar-se com as mais elevadas mentalidades semelhantes a diamantes. Reserve um tempo para encontrar amigos verdadeiros. Boas almas atraem boas almas. Viva como deuses e atrairá amigos piedosos. Viva como animais no plano sensual e atrairá companheiros animalescos. Não se misture intimamente com aqueles que rebaixam os seus ideais e criam em você um nervosismo materialista. Mas, ao mesmo tempo, não exclua ninguém do seu amor. Além disso, seja não apenas um doador de amor, mas também um pacificador, que aonde quer que vá, traga harmonia, calma e elevação. Ninguém quer estar perto de um gambá. Todos o evitam. O homem nervoso, aquele que está sempre inquieto, irritável, emotivo, também repele aos outros. Não queremos ser gambás humanos. Queremos ser como a rosa,
que mesmo esmagada exala sua doce fragrância. Seja uma rosa humana espalhando a essência da paz por onde passar. Sua vida refletirá a consciência espiritual se você meditar. Esse é o meu propósito. Eu não vim dar abstrações teológicas, mas uma técnica pela qual quem é sincero pode conhecer verdadeiramente a Deus e não apenas teorizar sobre Ele. Eu quero que todos vocês se desenvolvam nesse caminho de autorrealização e atrair para essa estrada de Kriya Yoga a prática de Kriya da verdadeira experiência da religião, que não pode ser obtida apenas falando sobre Deus. Jesus disse: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" Quando pela Kriya Yoga eu abro meu olho espiritual, o mundo inteiro desaparece de minha consciência e Deus está comigo. E por que não estaria? Eu sou seu filho. Santo Inácio disse: Deus procura corações dispostos para que ele possa dar suas graças a eles. Isso é muito bonito e é nisso que eu acredito. Deus busca corações dispostos para a concessão de seus dons. Ele está disposto a nos dar tudo, mas não estamos dispostos a nos esforçar para ser receptivos. Ele olha em nossos corações e se eles estiverem cheios de outra coisa, ele não vem. Mas quando você puder dizer a ele com sinceridade: Senhor, não há nada em meu coração além de ti, ele virá. Por um tempo ele brincará de esconde-esconde com você, mas se você for persistente, começará a ver coisas maravilhosas acontecendo misteriosamente, que você sabe que vem de Deus. Com o tempo você receberá a sua resposta clara na forma de respostas diretas às suas orações ou em visões dos santos. Então, finalmente ele virá a você abertamente. Você poderá falar com ele. Você será capaz de comungar com ele. O nervosismo nunca mais poderá tocá-lo, uma vez que você esteja permanentemente ancorado na percepção da presença de Deus.